Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 16 de setembro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Não, 37 e 38. É o episódio do Evangelho de João em que Jesus dialoga, conversa com Pilatos, já por ocasião da sua prisão, da sua entrega a Pilatos pelos judeus, prestes a ser crucificado. Disse-lhe então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Diz-lhe Pilatos: que é a verdade? Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus e diz a eles: eu não encontro nenhum motivo de condenação. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos nós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas verdades, as verdades provindas diretamente do nosso Pai Celestial, Deus, e que, como Tu mesmo disseste, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. E por isso, pedindo também que possamos receber em nossos corações e em nossas mentes, da melhor forma possível, da forma mais límpida, mais clara, mais pura, todas as lições que nos serão trazidas na noite de hoje, antecipadamente agradecidos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, a última pregação que nós fizemos, nós falamos sobre um aspecto relacionado ao suicídio e qual seria uma eventual causa, uma característica e o antídoto, como está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós associamos a um capítulo do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, que é a questão da covardia moral e da coragem moral. E o que a doutrina espírita pode proporcionar em termos de coragem moral e que é um dos melhores antídotos, um dos melhores remédios para debelar, desfazer, tirar do nosso pensamento, das nossas mentes, da nossa ideação, o suicídio, se eventualmente passou pela nossa cabeça, passou pelo nosso pensamento, ou se está de forma recorrente vindo ao nosso pensamento, à nossa mente, ideias, se estão vindo ideias suicidas. Então, como nós estamos no mês de setembro, que é um mês totalmente dedicado à campanha de combate, prevenção ao suicídio por meio de esclarecimento, nós não vamos continuar exatamente esse assunto, mas falaremos hoje sobre a verdade. Porque, embora Pilatos tenha perguntado a Jesus o que é a verdade, ele demonstrou claramente, como nós veremos aqui na análise de hoje,
que ele não estava interessado em saber a verdade. E nós usaremos também um texto de Vinícius no mesmo livro Em Torno do Mestre, que ele comenta esse episódio e tudo que está relacionado a nós outros, na nossa vida atual, com relação a essa pergunta que é uma pergunta retórica, na verdade, né? Porque se ele não estava interessado em saber, tanto que ele deu as costas e saiu, ele nem esperou Jesus responder e também Jesus não viu como cabível, né? Como interessante a resposta para ele, porque ele era um homem, né, comum, ele, Pilatos, né? Habitante de um planeta de provas e expiações, envolvido com questões de poder, né, de autoridade, de dinheiro, de influência, notabilidade social, e Jesus não achou que valia a pena naquele momento. É como se Jesus tivesse dito, apesar do seu silêncio, né, ele tivesse dito que ele não está preparado para receber, né, uma explicação sobre o que é a verdade. Como muitos de nós ainda não estamos. Mas nós temos que caminhar no sentido de, pelo menos, termos uma noção, buscar, né? Inclusive, eu não vou aprofundar aqui a questão filosófica, mas um dos motes, né, um dos objetivos da filosofia é exatamente descobrir a verdade, buscar a verdade. Então, nesse sentido, quando nós terminamos a nossa reflexão última sobre a coragem moral e como isso funciona como um antídoto, um remédio, um preventivo em relação ao suicídio, o item 17, que é o último item do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o suicídio e a loucura, do capítulo 5º, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos, Kardec fala exatamente, nós não lemos na pregação passada porque já estávamos com o tempo quase se esgotando. Mas Kardec fala o seguinte em relação ao que a doutrina espírita pode proporcionar com relação ao suicídio, né, as ideações suicidas. O Espiritismo, diz Kardec no item 17 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas, como nós citamos, inclusive, na pregação passada. Quem acessar, né, quem ler o livro O Céu e o Inferno, há um trecho do livro, uma parte, dedicada a mensagens de vários espíritos em várias circunstâncias, em várias situações no plano espiritual, que dizem o que eles estão passando, o que eles estão vivenciando, como é a vida que eles estão levando no plano espiritual. E nesse trecho há diversas mensagens de espíritos suicidas. Então Kardec diz aqui, apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Então, nós terminamos a nossa pregação passada dizendo, será que não é melhor do que ficar colocando panos quentes, dizendo, todo mundo é amparado e tal, dizer a verdade para o suicida? Você vai passar, né, esclarecendo essa pessoa. Você vai passar por situações piores do que as que você está passando agora. Se a sua ideia é se livrar desse sofrimento, porque você está achando muito ruim, muito pesado, né, e uma série de outras circunstâncias e adjetivações que eventualmente o suicida, né,
ou quem está com ideação suicida possa atribuir a sua vida, né, àquele momento, àquela fase, se ele souber que vai ser pior do que o que ele está vivenciando, e não somente, como nós dissemos, no plano espiritual, terá desdobramentos em outras encarnações, na primeira imediata seguinte, na segunda imediata seguinte, e por aí vai. A gente não sabe quando que isso vai parar, né? Em que circunstâncias se dará a cessação, o pagamento por nós termos violado, né, a lei de Deus. Então Kardec está a dizer exatamente isso. A gente sabendo que há espíritos suicidas se comunicando e nos alertando sobre as consequências que eles estão passando ou que eles passaram. Não é melhor o espírita alertar alguém que está com ideação suicida com relação a isso do que ficar, né, colocando panos quentes? Porque falar, né, colocar panos quentes, falar, você vai ser muito amparado, não sei o que e tal, é quase que dizer assim, pode se suicidar, suicide-se, né, porque você vai ser muito amparado. Todos nós seremos amparados, meus irmãos, indistintamente, né? O sujeito mais cruel, mais maldoso que estiver habitando aqui o planeta, né, praticando crimes e, enfim, né, abusando de crianças, de idosos, torturando, fazendo tudo que a gente possa imaginar e que nem pode imaginar, de tão cruel. Esse sujeito vai ser amparado também, esse espírito vai ser amparado. Então, por isso, a gente vai achar que o que ele está fazendo, ele pode continuar fazendo, né, porque ele vai ser amparado? Claro que não. A lógica faz com que nós não pensemos dessa forma, né? Então, da mesma forma, com relação a quem estiver com ideação suicida. Se a gente já tem o esclarecimento desses espíritos, que a espiritualidade permitiu que viessem, né, nos esclarecer, e talvez até eles próprios já tocados, né, assim como na parábola do filho pródigo, né, e caindo em si, levantou-se e foi ter com seu pai, talvez esses espíritos que tenham se comunicado lá no livro O Céu e o Inferno já tivessem caído em si e quisessem nos ajudar, né, evitando que nós tivéssemos ideações suicidas. Então, Kardec diz aqui, entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis, e de natureza a fazer refletir os que, porventura, pensam em sair daqui antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. E a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Palavras de Allan Kardec, meus irmãos. Que se engana imaginando que com o matar se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que aqui Kardec está num otimismo, né, numa esperança que, embora, né, o espírita verdadeiro hoje, né, saiba e tenha esse compromisso com o esclarecimento, né, com a verdade em relação aos que têm ideações suicidas, né, mas nós temos visto, infelizmente, alguns que se dizem espíritas, né, caminhando em sentido diverso. Tanto é assim, né, que Haroldo Dutra Dias, já de algum tempo para cá, vem falando que talvez, do jeito que o caminhar da doutrina espírita está a acontecer, talvez a doutrina espírita acabe, se continuar do jeito como nós temos visto algumas aberrações, né,
algumas excrescências sendo propagadas, ditas por supostos espíritas, né? Se continuar desse jeito, infelizmente, a doutrina espírita tende a acabar. Mas, se nós estivermos compromissados com a propagação da verdade espírita, queira Deus que o espiritismo não acabe, né? Então, diz Kardec aqui, terminando o item 17, podendo daí, nesse otimismo dele, nessa esperança, ele diz, podendo daí concluir-se que quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Então, o dever do espírita é esclarecer e não colocar panos quentes e, de certa forma, até induzir, né, os nossos irmãos a cometerem suicídio. E aí, falando sobre a verdade, que é um dever, né, do espírita, do cristão em geral, Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, e de como nós temos vivenciado, né, no que pode-se chamar de tudo, menos de verdade, desde esse episódio de Pilatos, Vinícius escreve um capítulo aqui brilhante, intitulado A Psicose da Época. E aí, mesmo antes de nós lermos o capítulo, nós vamos fazer um pequeno parênteses aqui introdutório. Época, embora Vinícius tenha escrito esse livro, né, esses artigos, lá nos idos vejamos aqui, de 1939, como ele cita o próprio Pilatos, né, o episódio que nós lemos como abertura, eu, Rafael, vou abranger, né, esse substantivo época, como essa fase terrena que nós estamos vivenciando de planeta de provas e expiações. Então, não é a época de Pilatos lá com Jesus, não é a época de Vinícius e não é somente a época de hoje. É essa época de provas e expiações pela qual nós estamos passando, que abrange um sem número, né, mais de milênio, e na qual todos estamos inseridos mais ou menos do jeito que nós veremos aqui, como Vinícius aborda. Então, a psicose da época. Que é a verdade? Tal foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus, e a qual o Senhor não deu resposta. Quanta sabedoria nesse silêncio! Realmente, que se deve responder a quem formula semelhante pergunta? O indivíduo que a faz lavra a sentença de sua falência mental. De fato, não pode haver maior atestado de insânia do que perder a noção da verdade. Então, já vemos aqui Vinícius falando, nós não temos conhecimento, nós não temos condições de saber com exatidão, com profundidade, o que é a verdade, dada a nossa inferioridade espiritual. Jesus mesmo disse, muita coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Não é questão nem só de entender, é de suportar. É demais para nós outros. Então, nós podemos caminhar no sentido de ter noção. Noção é algo menos profundo, menos exato, mais superficial. Noção da verdade. Ele diz aqui, de fato, não pode haver maior atestado de insânia do que perder a noção da verdade. Os psiquiatras, diz Vinícius, empregam vários meios práticos para diagnosticar os casos de alienação. Não sei se eles se servem deste também. Se eu fosse profissional da especialidade, seria aquele o processo que de preferência usaria para aquilatar do estado mental dos meus clientes, diz Vinícius. Não obstante, o estado atual deste século é precisamente aquele em que outrora se encontrava Pilatos. Os homens perderam a noção da verdade. Tantas vezes a menosprezaram,
tantas vezes abafaram seu surto na esfera da razão, que acabaram por ignorar o que ela seja. Já não sabem discernir entre a luz e as trevas, o bem e o mal, a verdade e a impostura. Hoje nós temos visto, né, fake news, propagação de fake news, supostos combates a fake news e que, na verdade, muitas vezes, esses combates nada mais são do que combates à verdade. O que se classifica como fake news muitas vezes é a verdade incômoda, a verdade que dói, né? Que incomoda, que atrapalha planos, né, desonestos, corruptos e outras coisas mais, mas que na verdade é a verdade. E as pessoas não querendo saber a verdade, né, querendo abafá-la, a rotulam, a classificam de fake news. Então, muito do que se combate hoje chamando-se de fake news, na verdade, nada mais é do que a verdade. Combate-se a verdade e prolifera-se, propaga-se, estimula-se, né, a disseminação da mentira. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje, no ano de 2023, no planeta Terra e também, mais especificamente, no Brasil. Então, não obstante, diz, repetindo aqui, né, o parágrafo que nós acabamos de ler, não obstante o estado atual deste século, é precisamente aquele em que outrora se encontrava Pilatos. Os homens perderam a noção da verdade. Tantas vezes a menosprezaram, tantas vezes abafaram seu surto na esfera da razão, que acabaram por ignorar o que ela seja. Já não sabem discernir entre a luz e as trevas, o bem e o mal, a verdade e a impostura. E aí, antes de nós continuarmos, eu lembrei, quando eu li aqui esse parágrafo, né, de dois filósofos, né, digamos assim, né, filósofos. Um que foi discípulo de Sócrates, que foi Platão, né, que no livro A República tem o famoso, né, muito citado por alguns, mito da caverna. Né? O que é isso? Que mito é esse? Que história foi essa e tal? Por que Platão usou isso? Foi exatamente para dizer, né, que nós vivemos em algo que nós achamos que é a realidade e que nós não temos sequer noção do que seja a realidade, como Vinícius acabou de dizer. Nessa história, nesse mito, alguns homens vivem presos dentro de uma caverna, virados de costas para a entrada e a saída da caverna, então, de costas para o que seria a realidade, né? A liberdade, a luz. E dentro dessa caverna eles estão acorrentados, virados para o fundo da caverna, né? Uma parede de pedra, e há uma fogueira atrás deles. E também há algumas estátuas, né, dentro dessa, algumas obras, né, esculpidas dentro dessa caverna. E o fogo, como nós sabemos que não é uma luz estática, como a luz elétrica hoje, embora a qualidade do serviço seja péssima e por vezes falte energia, não é mesmo? Ou a luz caia, né, não fique com a intensidade que nós esperamos que ela esteja. Enfim, o fogo, né, ele não emite, né, uma luminosidade estável, né, única, de uma só capacidade, né, de iluminação, de luminosidade. Então, ele varia, né, de acordo com diversas circunstâncias. A questão do oxigênio ali no local, né, que é o combustível, né, utilizado pelo fogo, vento, né, enfim, uma série de questões que fazem com que ele varie, ou a própria, o material que está sendo usado, né, a lenha, né, os gravetos, e enfim. Então, as imagens e eles próprios,
os prisioneiros refletiam sombras na parede da caverna, né, as esculturas, e que pareciam, de certa forma, estar se movimentando até, né? E eles achavam que aquilo ali era um retrato. Eles sabiam que eles estavam dentro de uma caverna e achavam que aquilo ali era a vida, né? Ó, a vida é isso, né? Pessoas aqui se movimentando e tal, mas nós aqui nesse estado, e é isso, né? E, enfim, meio que se conformavam, digamos assim, com aquilo tudo. Num dado momento, um homem que estava dentro da caverna consegue se libertar das correntes e sai. E, primeiramente, ele tem muita dificuldade, porque ao se aproximar da fogueira, ele já começa a ter dificuldade com a visão, porque eles estavam acostumados com a escuridão, né, ou com a penumbra. Então, à medida em que ele se aproxima da fogueira e da saída, né, da caverna, a luminosidade atrapalha a sua visão, porque eles não estavam acostumados com a luz. Já começa o significado da história por aí, né? E ele finalmente sai e vê que a vida não é nada daquilo que eles estavam achando que era. A vida era muito mais, né? Existia uma imensidão, né? As pessoas vivendo na cidade, o movimento, a natureza, né? Os pássaros, as flores, as árvores, nada disso existia dentro da caverna. E ele, sabendo, né, e tomando conhecimento de tudo aquilo, admirado, né, deslumbrado, ele resolve voltar para avisar aos homens que estavam lá desde sempre com ele, ó, não é isso a vida que a gente pensava que era. A vida é muito mais do que isso, né? Se vocês forem lá fora, vocês verão. E aí também tem uma adaptação desse mito, né, que é a história do peixinho vermelho. Inclusive está no livro, na introdução ali, no prefácio do livro Libertação, de André Luiz. E que livro, né? E que título também, né? Libertação. Libertação. Jesus falou, né, no capítulo 8º, versículo 32 de João, está registrada essa fala de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente muitas vezes foge da verdade. A gente quer ficar dentro da caverna lá, sem luz, né, achando que a vida é aquilo. Ou, como o peixinho vermelho, né, a fábula, tinha lá um monte de peixe dentro de um lago, né, de um aquário, uma espécie de açude, e eles achavam que a vida era aquilo ali. E esse peixinho, que era até menosprezado pelos demais, né, porque ele era pequeno, né, ele não tinha as mesmas ideias que os outros, então os outros não estavam nem aí para o dia de amanhã, eles queriam era se fartar, né, da comida que havia ali e tudo mais, e aquilo ali para eles era o suprassumo, né, do bom viver, do bem viver, né? Então, ele, um dia, o peixinho vermelho incomodado, resolve se esgueirar numa fresta que existia, que na verdade era o suposto ralo, né, o suposto escoamento de água daquele local onde os peixes viviam, e ele consegue passar e sai para a vida no mundo, né, aquático, né, que era muito mais do que aquilo. Então ele conhece outros animais, outros seres vivos, né? A imensidão do oceano, dos rios, e depois ele volta, assim como nesse mito da caverna de Platão. E os peixes começam a rir dele, gargalhando. Ih, você é louco, coitado de você. E esse homem também na história do mito da caverna de Platão, ele acaba inclusive sendo morto, porque disseram que se você não parar com essas loucuras que você está dizendo aqui entre nós vamos ser obrigados a te matar. E ele não, querendo convencer todos aqueles que estavam dentro da caverna, assim como o peixinho, né? Não, é verdade o que eu estou falando, venham ver. Vocês verão com os seus próprios olhos, né? E ninguém acredita, ninguém aceita, taxam-no, né? Atribuem a ele o estado de insanidade, de loucura.
exatamente por ele, né? O personagem da fábula, né? O peixinho vermelho, ou esse homem do mito da caverna de Platão, estarem a querer revelar, provar, trazer os seus companheiros, seus amigos, seus compatriotas para a verdade, para a luz. Então, quer dizer, a gente não somente não sabe o que é, como a gente nega, né? Atribui e afasta aquele que está querendo nos trazer a verdade, né? Afasta do nosso convívio, afasta, né, da nossa família, dependendo, né? Separa-se, né? O casal se separa, o parente para de falar conosco, o companheiro da casa espírita, né, se afasta de nós, porque a gente está muitas vezes querendo, e às vezes é a espiritualidade que está agindo através daquele irmão, daquela irmã, querendo trazer a gente para a luz, para a verdade. E a gente quer chafurdar na lama, né, ficar lá no estado de achismo, né, de falsa noção do que a gente acha que é a realidade e que não é. Então, voltando aqui, né, quem quiser ler, né, A República de Platão é um livro interessantíssimo, filosófico, mas nós sabemos como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sócrates e Platão foram precursores das ideias do cristianismo e do espiritismo, né? Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Tá lá. Então, quem quiser ler, né, vai se deliciar aí com... E o livro Libertação também, né? Porque o personagem principal, achando que sabia o que era a verdade, acaba se revoltando quando ele se depara com a verdade verdadeira. E aí, né, não vou contar o final, mas depois, quando ele consegue admitir que ele não era o detentor da verdade e que alguém foi revelar a verdade para ele e conseguiu, né, ele, assim como na parábola do filho pródigo, cai em si, né, levanta-se e vai ter com o Pai Celestial. Então, continuando aqui. A razão humana, diz Vinícius, acha-se obliterada como consequência natural do esforço que o homem vem empregando em fazê-la funcionar às avessas. As faculdades psíquicas, como os órgãos físicos, são suscetíveis de enfermar. A razão do século está seriamente enferma. Os motivos que determinaram esse estado patológico são os mesmos que ocasionaram a perturbação de Pilatos, quando indagou de Jesus, que é a verdade. Vou repetir, meus irmãos. Os motivos que determinaram esse estado patológico são os mesmos que ocasionaram a perturbação de Pilatos, quando indagou de Jesus, que é a verdade. Por que este homem, pergunta Vinícius, indagou, ou melhor, por que este homem se sentiu incapaz de perceber a verdade? Exatamente porque se habituou a sobrepor à verdade os seus interesses, as conveniências da posição que ocupava. E, inclusive, a espiritualidade deu a ele a sua esposa, Cláudia Prócula, que o alertou no dia em que ele seria responsável por autorizar a crucificação de Jesus. Hoje tu julgarás um justo. Não seja responsável pela condenação desse justo. E ele não deu bola, né? Não deu importância para o alerta da sua esposa, que com certeza foi uma emissária, né, do alto para alertá-lo. E aí, mais uma vez, nós falamos, né? Quantas vezes nós temos os nossos amigos, os nossos benfeitores, entre encarnados, muitas vezes, né? Emmanuel não diz anjos desconhecidos que estão entre nós, e a gente não liga, né? Rotula de, tá esclerosado, tá gagá, tá com Alzheimer, se for uma pessoa idosa. Se for nova, sujeito ousado, né? Soberbo e tal, né? Porque estão a nos dizer a verdade. E nós não reconhecemos a nossa soberba.
A nossa soberba. Nós achamos que nós somos os donos da verdade. Eu é que sei, né? Agora é isso assim, assim, né? Jesus quis dizer isso. E por aí vamos, né? Então, Vinícius está aqui a nos alertar. Por que este homem se sentiu incapaz de perceber a verdade? Exatamente porque se habituou a sobrepor à verdade os seus interesses, as conveniências da posição que ocupava. Viveu sempre constrangendo a razão, abafando a voz da consciência e a luz que estas faculdades, no exercício de suas funções normais, procuravam fazer em seu espírito. Sucede com a razão o mesmo que acontece com qualquer órgão do nosso corpo, cuja função natural fosse contrariada sistematicamente. Tal órgão acabará, certamente, degenerando-se. Assim têm feito os homens. Na expansão desbragada do egoísmo, a cujo império se acham submetidos, acabaram desnaturando a razão. Com isso, perderam a noção da verdade. Perdendo a noção da verdade, perderam, consequentemente, a noção da justiça, a noção do dever, a noção da liberdade. Meus irmãos, se esse texto, se esse artigo tivesse sido escrito hoje, não seria tão cabível, aplicável aos nossos dias como é. A vida do século não tem mais senso. Tudo está invertido, diz Vinícius. Todas as coisas são feitas ao contrário do que deveriam ser. Não há naturalidade, não há realidade na vida social. O mundo está mergulhado nas trevas e no caos. Como sair de tão precária situação? Pergunta Vinícius. Como vencer semelhante anomalia? Como sarar tão grave psicose? Escutando e meditando a palavra do Redentor, do Filho de Deus, do grande mestre, do médico que sara as chagas do corpo e da alma. Só a verdade vos libertará. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Termina Vinícius esse texto belíssimo, maravilhoso, altamente aplicável aos nossos dias atuais. E aí, meus irmãos, apenas para ilustrarmos esse assunto, na Revista Espírita de abril de 1861, tem uma mensagem de um espírito chamado Massillon e foi enviada para Kardec pelo senhor Sabó, de Bordeaux. E tem o seguinte título: Vai nascer a verdade. Vejamos que beleza de mensagem. Quais são os gemidos dolorosos que vêm repercutir em meu coração e fazer vibrar todas as suas fibras? É a humanidade que se debate no esforço de rude e penoso trabalho, porque vai dar à luz a verdade. Acorrei, espíritas, e ponde-vos em volta de seu leito de sofrimento. Que os mais fortes entre vós tenham os membros tensos sob as convulsões da dor, e que os outros esperem o nascimento dessa criança e a recebam nos braços à entrada da vida. Chega o momento supremo. Num último esforço, ele se escapa do seio que o havia concebido, deixando sua mãe por algum tempo abatida, na atonia da fraqueza. Contudo, nasceu sadia e robusta, e no seu largo peito aspira a vida a plenos pulmões. Vós que assististes ao seu nascimento, é preciso que a sigais passo a passo na vida. Vede, a alegria de ter gerado deu à sua mãe uma recrudescência de força e coragem,
e com modulações maternas chama todos os homens a agrupar-se em torno dessa criança abençoada, pois ela pressente que com sua voz retumbante, em alguns anos, vai fazer cair os andaimes do espírito de mentira e, verdade imutável como o próprio Deus, reunir pelo espiritismo todos os homens sob sua bandeira. Mas ele só comprará o triunfo ao preço da luta, porque tem inimigos encarniçados que conspiram a sua perda. Esses inimigos são o orgulho, o egoísmo, a cupidez, a hipocrisia e o fanatismo. Inimigos todo-poderosos que até agora reinaram como senhores e não se deixarão destronar sem resistência. E a gente tem ouvido tanto essa palavra atualmente, resistência, né? Fica um alerta. Uns riem de sua fraqueza, mas outros se espantam de sua vinda e pressentem a própria ruína. Eis porque procuram fazê-lo perecer, como outrora Herodes buscou eliminar Jesus no massacre dos inocentes. Esta criança não tem pátria. Ela percorre toda a terra, procurando o povo que há de ser o primeiro a arvorar a sua bandeira. Esse povo será o mais poderoso entre os povos, pois tal é a vontade de Deus. Que maravilha de mensagem! Que o Brasil possa ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E essa pátria, esse país, essa nação que o Macilon menciona aqui, né? E aí, para terminar a nossa reflexão, vamos ler do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 173, intitulado Ante a Luz da Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. É a epígrafe. A palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos, em política, filosofia, ciência e religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Que nós, meus irmãos, não permaneçamos dentro dessa caverna aprisionados, achando que estamos vivendo a realidade, que estamos propagando a realidade, a verdade, a luz, que nós busquemos nesses espíritos que já se libertaram, nesses que estão num grau que a gente não pode nem imaginar, como Emmanuel, como Chico Xavier,
como Allan Kardec, e não queiramos trazê-los para a nossa inferioridade como se eles tivessem sido meros homens. Eles foram missionários do Cristo. Então, a eles nós devemos buscar, porque, de certa forma, estão mais próximos de nós do que Jesus, que é o nosso mestre. E se nós não devemos diminuir-lhes, né, a grandeza espiritual por terem sido missionários do Cristo, muito menos a grandeza espiritual de Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso Salvador, e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Busquemos a verdade em Jesus, meus irmãos. Pelo menos que nós tenhamos uma noção da verdade. Porque nós, como disse Vinícius, como disse Emmanuel, né, estamos perdendo a noção da verdade. E é por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Mas, assim como Kardec teve esperança, né, assim como Vinícius, assim como Emmanuel, e todos os espíritos e o próprio Cristo têm esperança em nós outros, né, um dia, se Deus quiser, né, nós sairemos desse lamaçal, né, de mentira, de hipocrisia, de fanatismo, de ódio, de fake news, e alcançaremos a verdade, a fraternidade, a luz, né? E é isso, é essa a nossa destinação. Então, fica aí a reflexão para todos nós e busquemos, né, com quem tem autoridade já para nos trazer esses ensinamentos. Que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje, proporcionando paz, serenidade, um final de sábado, um domingo, uma semana maravilhosos e com muita luta, com muita esperança, com muita serenidade, com muita paz nos nossos corações. Agradeço mais uma vez aí pela assistência, pela oitiva, e fiquem todos com Deus. Uma boa noite.